Tropinha, a gente precisa conversar sobre o Endrick. Muita gente diz que ele é um baita de um jogador, a maior joia que o futebol brasileiro já produziu, que ele vai deslanchar na Europa e ter uma carreira brilhante no Real Madrid. Já outros vêm na contramão desse argumento. Dizem que ele é um jogador superestimado, que o Real Madrid jogou dinheiro fora na contratação dele e que outros jogadores, como Marcos Leonardo, Vitor Roque, outras promessas, jogam mais que o Endrick, só que não tem a mesma mídia do que a joia do Palmeiras. Mas o Endrick, ele é subestimado ou superestimado? Neste vídeo eu vou estruturar um argumento e revelar para vocês o verdadeiro futebol do Endrick. Mas antes de tudo, deixa o seu gostei nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom, que você gosta dele e vai recomendar para mais pessoas que queiram vir discutir de futebol da maneira saudável, com argumentos estruturados e racionais, não na gritaria xingando os outros, só com orgulho e ego, fechou? E aperta nesse botãozinho vermelho que está escrito aqui, ó, inscreva-se, para você se inscrever no meu canal, ativa o sininho de notificações e você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, fechou? Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo e vamos começar pela história do Endrick. O Endrick é um garoto que está no Palmeiras desde os 11 anos de idade, então assim, ele sabe muito bem o que é o Palmeiras. Ele sabe muito bem os valores e princípios que esse time defende, sabe? Ele sempre se destacou muito, sempre foi à frente dos seus companheiros de equipe, sempre foi muito fora da curva, porque ele sempre desempenhou um futebol que fez ele jogar numa categoria superior à sua idade. Por exemplo, ele aos 15 anos estava no time de base do Palmeiras. E o time de base, a média de idade é 17, 18 e ele estava com 15, sendo o melhor jogador do time de base com 15 anos. Ele sempre teve uma noção de jogo muito à frente da sua idade. E isso fez com que ele se destacasse principalmente ali em 2022, em que ele foi o grande protagonista do primeiro título de Copinha do Palmeiras, né? Inclusive marcando gol na final contra o Santos. E fez com que o Palmeiras quisesse ele no profissional o quanto antes possível. Então ele fez 16 anos no meio de 2022, só que seria muito difícil ele buscar o espaço no Palmeiras. Porque não é apenas estrear em um time profissional com 16 anos. É estrear com 16 anos no melhor time do futebol brasileiro. Porque o Palmeiras, naquele momento, era o melhor time do futebol brasileiro. Era o líder do Brasileirão disparado, estava nas semis da Libertadores e tinha um time muito redondinho. Todo mundo jogando muito bem. Do goleiro ao centroavante, todo mundo jogando muito bem, desempenhando sua função. O time tava amassando todo mundo, o ataque produzindo muito. E aí pensa, como que um garoto de 16 anos chega e toma o lugar de alguém no ataque mais produtivo do Brasil? Era uma missão muito difícil pro Endrick, ele entrou, não engrenou logo de cara. E em um jogo em que o Palmeiras redondinho do Abel Ferreira estava tendo muitas dificuldades e o ataque tão produtivo não conseguiu converter suas chances em gol, quem entrou e virou o jogo foi o garoto de 16 anos. Entrou contra o Atlético Paranaense quando o Palmeiras encontrava dificuldades, marcou 2 gols, virou o jogo. E aquele foi o último jogo do Palmeiras antes do título brasileiro ser confirmado. Porque o Palmeiras ganhou de 3-1, né? 2 gols do Endrick. E logo depois o Internacional perdeu para o América Mineiro. Com aquela derrota o Inter não podia mais alcançar o Palmeiras em pontos. O Palmeiras foi campeão. Não estou dizendo que o Palmeiras só foi campeão por causa dos gols do Endrick. Não, é todo um trabalho ao longo da temporada inteira. Mas assim, é curioso e mostra o quão fora da curva ele é, porque num jogo em que o ataque mais produtivo do futebol brasileiro não produz nada, vem um garoto de 16 anos que ainda não tinha marcado nenhum gol no profissional para mudar o jogo e decidir. Depois ele continuou jogando muito bem até o fim do ano, teve a lesão do Rafael Veiga, ele firmou titular no time, e ele começa o ano de 2023 jogando bem, só que ser centroavante é muita pressão, porque a posição de centroavante exige números. Números é a resposta para um centroavante que está jogando bem ou não. E o Endrick não conseguiu marcar nenhum gol em todo o Campeonato Paulista de 2023. Ele não marcou nenhum golzinho. Mas assim, um grande jogador, ele não vive só de técnica, habilidade e regularidade, mas também de destino. Um grande jogador, acima de tudo, tem estrela e é predestinado. O primeiro gol do Endrick veio sair justamente na final do Paulistão, quando o Palmeiras enfrentava o Água Santa na Arena Barueri, perdia por 1-0, o ataque não estava produzindo bem, entra o garoto de 16 anos e faz um gol. Na volta ele também marca um gol e depois começa a jogar bem, meio que destravou essa questão dos gols que ele fez. Só que o Abel Ferreira que eu odeio criticar ele, é o maior treinador da história do Palmeiras, mas o Abel Ferreira errou com o Endrick nessa temporada, errou bastante. Porque o Abel parece que tinha medo de colocar o garoto, algum medo de queimar o garoto, porque em diversos momentos em que o ataque do Palmeiras não estava produzindo e o jogo pediu o Endrick,
ele não colocava o Endrick. E quando ele colocava a joia palmeirense, ele mudava o jogo. O Endrick dava outra dinâmica, corria o campo inteiro, buscava no ataque. Não era aquele centroavante que ficava parado, vinha pra ponta, driblava. O maior exemplo disso é no jogo contra o Boca Juniors, em que o Palmeiras está perdendo por 1-0, o Abel faz uma escalação com 2 laterais que é 100% improdutiva, a pior escalação que o Abel já testou na história desde que ele tá no Palmeiras. E quando ele coloca o Endrick no jogo, muda. É outra partida. O Palmeiras amassa o Boca Juniors no segundo tempo. E eu tenho muita convicção de que se o Endrick tivesse jogado desde o primeiro minuto do jogo, tivesse começado de titular, a história do jogo teria sido diferente pra gente. Eu fico com isso, mas a gente nunca vai saber porque não dá pra voltar no tempo e falar pro Abel colocar o Endrick antes do jogo, né? Mas enfim, então tem a lesão do Dudu, o Palmeiras joga mal, é eliminado da Libertadores e o Abel Ferreira se vê numa situação em que ele tem que achar uma tática para salvar o fim de temporada do Palmeiras, para garantir uma vaga na Libertadores de 2024 com o que ele tem em mãos. Ele acha um esquema com 3 zagueiros e uma dupla de ataque sem pontas, uma dupla muito rápida entre Endrick e Breno Lopes. E em um jogo contra o Botafogo, que é muito decisivo, o Botafogo abre 3-0 contra o Palmeiras. E a gente tem diversos jogadores decisivos com muita história, com muita carreira, com muita bagagem, muitas decisões, com histórico de decisões. Rafael Veiga, Gustavo Gomes, o próprio Everton também. Mas quem colocou a bola embaixo do braço, quem bateu no peito e falou: quem vai decidir esse jogo sou eu, quem vai mudar a história desse time hoje sou eu, foi o Endrick. Foi ele que foi lá, pegou a bola, conduziu, fez 2 gols pro Palmeiras, deu cruzamento pro gol de empate e foi o melhor jogador em campo. É extraordinário como que ele não tremeu para um jogo daquele tamanho, porque, cara, é muito fácil você se perder quando o seu time joga da pior maneira possível, toma 3-0 pro líder do campeonato na casa deles. É muito fácil você abaixar a cabeça e apenas recuar para o prejuízo não ficar maior. Mas o Endrick não, inclusive ele pediu a bola, ele falou: toca em mim, se ninguém resolve, eu resolvo, eu vou resolver, eu vou carregar essa bola, nem que eu tenha que parar dentro do gol, eu vou fazer o gol, eu vou mudar o nosso rumo. E eu acho que esse é uma iniciativa de um jogador que vai se tornar gigantesco. Porque os jogadores que não estão nem aí, que não têm ambição, eles não vão fazer isso, não vão ter essa responsabilidade, não vão tentar mudar. Agora o Endrick não. Ao invés dele ficar com medo, dele se encolher, não, ele cresceu. Ele viu que era o momento dele mostrar que ele tem todo o talento, sabe? Só que o que ferrou muito o Endrick, o que faz ele tomar muito hate é o contexto que ele está. Porque ele está numa das principais equipes do futebol brasileiro e o Palmeiras em muita parte do ano foi redondo com a sua escalação, um ataque que produzia muito, com Rafael Veiga, Arthur, Dudu e Rony. Então, com esses 4 jogando muita bola, era muito difícil o Endrick achar o seu lugar. Então, assim, as chances dele são muito poucas. E ainda assim, é impressionante que ele consiga ser tão decisivo pro Palmeiras com tão poucos minutos em campo. Então, assim, o Endrick não é superestimado. Não é superestimado. Ele joga muita bola, acho que até mais do que falam. Eu acho que a gente só vai descobrir o verdadeiro talento do Endrick, igual descobriu no Vini Júnior, quando ele começar a se destacar num grande time do futebol europeu. Aí vão reconhecer que ele sempre jogou muito, sabe? Porque, infelizmente, no futebol brasileiro a gente tem uma cultura de julgar o livro pela capa. De ver um jogador, ver apenas uma atuação dele e falar: não, é ruim, não presta, não tá legal. Mas ninguém quer abrir esse livro e olhar mais a fundo o que ele faz, porque o futebol não é só gol, é trabalho tático, é movimentação dentro de campo, e isso o Endrick sempre foi perfeito, sabe? Então o Endrick é um excelente jogador, mas o que atrapalhou ele um pouquinho foi o contexto, e acho que até por isso vem o hate dele, porque as pessoas olham para atuações isoladas e não veem o conjunto da obra do que o Endrick faz, sabe? Isso que é complicado. E aí vem as comparações de Vitor Roque e Marcos Leonardo, sabe? Eu vou começar falando o seguinte: primeiro que Marcos Leonardo e Vitor Roque são mais velhos que o Endrick, né? Então, assim, naturalmente eles têm mais noção de jogo, vão saber encontrar alguns espaços que o Endrick não descobriu, sabe? Só que o seguinte, tropa, por que eu vejo o Endrick ainda à frente dos dois? Porque, principalmente com o Marcos Leonardo, ele joga numa equipe que é o Santos. O Santos nunca foi uma equipe, em toda a sua história, nunca foi uma equipe de
ter muito dinheiro, de fazer contratações bombásticas. Não, sempre foi uma equipe de condições financeiras mais humildes, mas sempre investiu muito na sua categoria de base, sempre buscou muitos talentos e sempre deu muito certo. Para não citar o Reperé, temos Neymar, Rodrigo, Gabigol, sem contar vários outros jogadores espalhados pelo mundo que são crias do Santos, sabe? São crias do Santos. Tanto jogadores que são ídolos na Europa, tanto jogadores que são ídolos no Brasil, tem jogadores que são revelados no Santos, entende? Só que assim, o Santos não é um time de contratações bombásticas. Eles vão buscar a sua salvação na categoria de base. Então o garoto já cresce com essa pressão de que ele tem que carregar o time, ele tem que ter mais responsabilidade, sabe? Como é o exemplo do Marcos Leonardo, ele já vem sabendo que ele vai ser titular, porque o Santos não tem um time redondo, tá sempre aberto as vagas de titulares. O Vitor Roque, mesma coisa, joga no Atlético Paranaense, que é um time que não é redondo, tá o tempo inteiro buscando reformular peças, então é mais tranquilo para um garoto se firmar, sabe? Agora, você chegar na melhor equipe do futebol brasileiro, que está com um ataque extremamente produtivo, redondinha, você buscar o seu espaço é muito difícil. Aí você vai lá e entra, faz seus gols, marca em final de campeonato, marca no jogo mais importante do Campeonato Brasileiro. Isso é muito foda. Isso eu tenho minhas dúvidas que qualquer outro jogador conseguiria fazer. Porque é uma pressão, é muito difícil fazer isso. É muito difícil fazer o que o Endrick fez. E como tá muito fresco na nossa memória, como o Endrick surgiu apenas pro Brasil, pro mundo, apenas ano passado, talvez a galera não valorize agora porque é muito recente. Mas daqui uns 20, 30 anos, que provavelmente não vai surgir nenhum jogador tão fora da curva igual o Endrick, aí sim vão valorizar o que ele fez. Vão ver que o cara chegar numa equipe, na melhor equipe do futebol brasileiro, fazer os gols em jogos decisivos, vão ver que é algo difícil pra caramba, sabe? E olhando pro futuro do Endrick, eu acho que o principal pra ele é manter a cabeça no lugar e ser um bom aprendiz, porque o futebol europeu está muito à frente do futebol sul-americano. O Endrick já sabe o que é pressão, acho que ele aguenta pressão, acho que ele não tem medo nem vergonha de tentar uma jogada diferente, de tentar uma finalização. Acho que se a confiança bater ele faz, mas acima de tudo ele vai para um time muito experiente que é o Real Madrid. Eu acho que ele tem que ter paciência, porque ele não vai enganar de cara, ele não vai chegar com 18 anos arrebentando, colocando jogador no banco, não. Eu acho que principalmente ele tem que ter a humildade para aprender, para entender que lá ele vai aprender muita coisa com os jogadores, com os treinadores, com a cultura do Real Madrid. E eu acho que se ele tiver essa humildade de aprender, saber a hora de ficar no banco de reservas, saber esperar a hora dele brilhar, ele tem tudo para construir uma carreira brilhante pela frente. De verdade, o Endrick tem tudo para construir uma carreira brilhante. E não, desculpa aí as pessoas que tacam hate nele só porque a mídia vai em cima com razão dele, porque a mídia fala do Endrick com razão. Ele tem muita mídia? Tem, mas ele também joga muito futebol. O Endrick é odiado simplesmente por ser muito bom e ser a melhor promessa que a gente tem no futebol brasileiro. Entende? Então, não tem mais muito o que falar. O Endrick tem tudo para construir uma boa carreira e torço muito por ele, tropinha. É isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um beijão e falou!